Primeiramente, esse vai ser um vídeo sobre a narrativa de DMC5. Haverá spoilers da história inteira. Olha, a narrativa de DMC nunca foi um poço de profundidade imensa, extremamente complexo, difícil de entender. Porém, eu realmente gosto do trabalho que eles fizeram no DMC5, e eu queria falar um pouco sobre isso. O que na verdade é uma mentira, eu queria falar mais do DMC3, mas o jogo não tá fresco o suficiente na minha memória para que eu faça um vídeo sobre esse. Então ficaremos com o DMC5. Não se preocupem, eu acho que temos uma discussão interessante aqui sobre a história de Devil May Cry 5. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, uma para cada protagonista. Eu acho que já é justo começarmos pelo mais complicado, talvez. Pelo elefante na sala. Sim, eu estou falando de você. Você aí que não gosta do garoto Nero. Você aí que odeia o Nero e o despreza fortemente. Eu estou falando com você. Olha, eu também tenho minhas implicâncias com o Nero. Afinal, no DMC4 ele é introduzido como um emo, meio babaquinha, revoltado com a vida, que às vezes é legal e às vezes só parece muito forçado, e tudo é sobre... Enfim, eu realmente acho que você deveria dar outra chance para o personagem de Nero. Principalmente depois do que eles fizeram no DMC5, já que eu acho que eles conseguiram fazer algo bem legal com o que eles tinham. E pô, fala sério, a gameplay dele é muito divertida e essa espada, puta que pariu, que espada. Enfim, indo direto ao ponto, todo o núcleo de Nero gira em torno da autoaversão que ele tem sobre si mesmo, como resultado da sua falha em proteger. Esse sentimento de raiva que ele tem sobre si mesmo se intensifica muito na luta contra o Ryzen. Ele falha em proteger Dante de certa forma e Dante acaba se sacrificando para que ele saia vivo e ainda por cima aluga um triplex na cabeça do moleque, chamando ele de peso morto. A parte interessante aqui é que pra Nero, Dante descrevê-lo dessa maneira apenas confirma todos os medos que ele tinha. Ele não é forte o suficiente para impedir outro credo, esse nome, cara. Assistir Dante perder para o Rise é ver o seu próprio pesadelo voltar para assombrá-lo. Ele literalmente teve que assistir outro mentor se sacrificando para protegê-lo. Depois disso, Nero, ele basicamente se força a acreditar que o Dante tá vivo, porque ele nem quer aceitar outra alternativa que seria dolorosa demais pra sequer ser considerada. Ao longo do teu tempo de jogo aí, tu vai matando demônios, salvando pessoas, porém a frustração de Nero só aumenta, ele não vai descansar até que ele derrote aquele que derrotou Dante. Até que chegamos finalmente na revanche de Nero com o Ryzen. E o Nero já começa essa revanche o quê? Como? Perguntando onde é que o Dante tá, insultando o Ryze, ameaçando o Ryze, ele toma um pau. Só o fato dele conseguir fazer um ferimento no Ryze é o suficiente pra fazê-lo sorrir, porque isso já confirma que ele não é totalmente um peso morto, só um pouco. Enfim, a surra continua até que o grandioso Dante aparece pra salvar o Nero. E eles dois perdem, mas pelo menos os dois saem vivos dessa situação. Depois disso, o Nero quer acompanhar o Dante, e o Dante só não tá afim. Ele tem seus próprios motivos para isso. Então o Nero começa a se apressar ao passo porque ele quer chegar no Ryzen antes do Dante para conseguir se provar. Talvez Nero até poderia vencer essa, entre aspas, corrida, se não fosse por ele ter encontrado com V no caminho e dispor a ajudar o próprio. E mais tarde no jogo a gente tem um grande plot twist do jogo. Nero tava pronto para matar o Ryzen, ele só não tava preparado para matar o próprio pai. E nesse momento a própria base da missão na qual ele apostou sua autoestima acabou desmoronando por completo. Esse é, sem sombra de dúvidas, o ponto mais baixo do personagem de Nero. Quando ele não tinha ideia do que fazer, então ele decide ligar para... Ela fala para o Nero que ele sempre sabe qual caminho é o certo e qual é o errado, que não há necessidade dele duvidar de si mesmo. Essas palavras são suficientes para acabar com todas as dúvidas que Nero tem sobre si mesmo. Após esse ponto, ele não se preocupa mais com o fato de se ele é bom o suficiente para fazer isso. Ele sabe simplesmente que deve fazer. Como esse momento foi o ponto mais baixo do personagem de Nero, logo em seguida a gente tem um ponto mais alto, que é o clímax dele. A luta com Virgil. É o ápice do arco dele. Ele sabe o que deve fazer e abandonou as dúvidas que antes tinha, e está pronto para salvar alguém importante para ele, livre dos fardos de seu passado. Toda essa dúvida de Nero o impediu e colocou em perigo durante o jogo inteiro. Somente superando seu passado é que Nero poderá finalmente extrair a força que sempre teve dentro de si. E é aí que ele finalmente voa. Literalmente ele voa. E com o poder que Nero sempre teve, ele consegue salvar Dante e Virgil. Eu genuinamente gosto como o Nero vai caindo cada vez mais fundo em suas dúvidas, mas com a ajuda de uma pessoa ele finalmente escapa dos fardos de seu passado. E a conclusão dele, com ele andando em direção à horda de demônios, porque agora sim ele realmente tem confiança pra isso e não tá mais sendo atormentado pelas dúvidas que o define desde o DMC4, é bem satisfatória pra mim. Dito tudo isso, eu acho que o Nero, depois do DMC5, ele passa a ser um personagem até que legal. É claro, do núcleo dos 3 personagens ali, ele talvez seja o que eu menos gosto, mas ainda assim
assim, eu acho que ele funciona, ele é legal. Ele não é o mesmo Nero do quarto jogo. Ele é o mesmo Nero, mas o Nero do DMC4 eu simplesmente acho ele insuportável. Eu acho ele chato e, perdoe-me o uso dessa palavra tão pesada, mas cringe, ele é muito cringe. Agora vamos falar um pouquinho de Dante. Não ironicamente, ele vai ser de quem eu vou falar menos aqui. Desde MC3, Dante é aquele que defende a humanidade. Todo o seu arco no terceiro jogo, na verdade, foi sobre despertar para sua responsabilidade como herdeiro de Esparda. Ao longo de toda a franquia, Dante é apresentado como a única resposta à invasão demoníaca. Ele é o grande herói da franquia e ele é o grande salvador. Proteger o mundo humano se tornou um trabalho exclusivo de Dante porque ele era o único capaz. No final do Devil May Cry 5, Dante vai para o inferno para ficar junto de seu irmão. Esse é um grande contraste com o Devil May Cry 3, onde Dante deixa o Virgil cair sozinho. A questão aqui se torna: o que exatamente mudou do 3 para o 5? E a resposta é bem simples. Dante ao longo de DMC5 tem muitas das mesmas provações que passou durante o 3. Seja aquele Ângelo que ele enfrenta, os Cerberus ou até mesmo o próprio conflito com seu irmão. Mas aqui há uma diferença extremamente fundamental do DMC5 pro 3. Essa diferença é Nero. Por mais que Dante ao longo de todo o jogo ele sinta uma necessidade muito grande de proteger o seu sobrinho, no final das contas é esse sobrinho que ajuda Dante com seu dilema. Já que foi através da demonstração de força de Nero de derrotar Virgil, esse é o momento onde Dante pode escapar do fardo de sua linhagem e finalmente avançar em sua própria vida. Por causa de sua confiança em Nero, ele finalmente foi capaz de superar o status quo que define sua vida desde DMC3. Ele finalmente percebe que não é o único capaz de defender a humanidade. E o que ele faz depois disso? Ele vai pro inferno com Virgil, tanto para estar com ele, quanto para impedir que ele se motive demais. Esse final é tão bom porque a gente consegue ver perfeitamente que o Dante tá feliz. E esse é o mais próximo que ele vai chegar da aposentadoria na vida dele. Graças a Nero, Dante não tá mais oprimido pelo seu passado. Lá no início do vídeo eu falei que a narrativa de DMC5 se trata sobre um tema específico. E a essa altura eu acredito que esse tema esteja ficando meio óbvio. Esse tema parece ser: você não pode escapar de seu passado sozinho. E agora que vamos falar do personagem de V, eu acredito que ele seja o personagem que mais se conecta com esse tema, já que ele nasceu da tentativa de alguém de escapar do próprio passado. Virgil é uma figura circundada por tragédia. Desde a morte de Eva, Virgil está numa espiral decrescente, de tragédia atrás de tragédia. E cada faceta da existência de V é definida pelos pesadelos de Virgil. Desde os sumos que representam mais claramente isso, até outros detalhes mais sutis. Um sumo que eu gosto de destacar aqui é Grifo, uma ave de rapina falante e sábia. Essa é a invocação que V parece mais próximo. Ele é raramente visto sem o Grifo. Inclusive vemos V muito feliz enquanto conversa com o Grifo. E, em geral, os dois trabalham bem em equipe. Claro, apesar de algumas provocações de ambos os lados. O relacionamento de V com o Grifo tem uns certos nuances do relacionamento de Virgil com Dante. Eu acho legal também como a gameplay de V conversa perfeitamente com o medo que Virgil tinha de fraqueza. V literalmente é alguém que não pode lutar sozinho. Toda luta com ele parece que você tá tentando apenas sobreviver. Outro fato que é muito importante também para o personagem de V é o seu gosto por poesia. Mas mais importante ainda, o gosto pelas poesias de William Blake. Amaldiçoa a sorte em amargo e profundo pesar. Portanto exaltar o meu amor, e eu tão abaixo ficar. Essa é a primeira citação que V faz sobre Blake. E se você parar pra ver, esse poema se conecta bastante com o personagem de Virgil. Foi exatamente isso que aconteceu com Virgil e com Eva. Eu realmente recomendo àqueles que rejogarem esse jogo, deem uma atenção especial para os poemas de V. Você percebe muitas minúcias e muita coisa interessante ali que literalmente estava na sua cara e você não tinha percebido. Também é interessante como o V foi capaz de escapar de algumas correntes do seu passado, mas não de outras. Assim como o Virgil, V era obcecado pelo poder de Esparda, mas de uma maneira diferente da sua vida anterior. V busca poder, mas ele reconhece quando tem que entregar para outro. Assim como ele não tá obcecado pelo poder do próprio Esparda como o Virgil é, chegando até em alguns momentos zombar da maneira como os outros adoram Esparda. E finalmente eu acredito que a maior diferença entre Virgil e V é que V, ao contrário de Virgil, é capaz de pedir ajuda. Em Devil May Cry 3, Virgil se recusa a segurar a mão de Dante e cai para o inferno. Essa é a principal diferença entre os dois. V não recusa ajuda, muito pelo contrário, ele pede ajuda em vários momentos. E um dos momentos que eu mais gosto é quando ele pede ajuda pro próprio Nero. Até se você parar pra pensar, ele foi pedir ajuda a Dante para vencer o seu lado demoníaco. Mesmo com todos esses elementos, tem algo que ainda liga V a Virgil intrinsecamente. Ao longo de todo o jogo, o V fala constantemente sobre o poder e admite que sente uma certa necessidade disso. Eu acredito que o personagem de V seja muito complicado de entender. Ele é muito além do que uma versão diferente de Virgil. Ele é um personagem em si próprio e muito único. Todos esses elementos que eu citei fazem ele ser isso. É, V,
eu nunca esquecerei de você. O cara que pediu ajuda ao seu irmão e ao seu sobrinho para derrotar a si mesmo, para que aí finalmente vocês dois possam se fundir, para finalmente você ser você. Falando dessa maneira realmente parece bem escroto. Vê o personagem que, além do desejo de continuar vivo, ele queria fazer tudo que Virgil nunca conseguiu. Ele queria pedir ajuda. Como eu disse, o tema desse jogo me parece ser: você não pode escapar do seu passado sozinho. V/Virgil é o personagem que mais reflete isso perfeitamente. Assim como o Dante só parou de ser oprimido pelo seu passado e pela sua responsabilidade única de proteger a humanidade, graças a Nero, que só conseguiu fazer isso depois que escapou das suas dúvidas, com a ajuda da... Filho de anjo e demônio, Devil May Cry.